Jesus respondeu e disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ao longo da história, houve pessoas que se proclamaram o Cristo encarnado, e algumas até afirmaram ser o Pai de Jesus. Neste vídeo apresentamos a vocês 10 indivíduos que afirmaram ser Cristo e tiveram um fim trágico. Antes de nos aprofundarmos neste tópico, curta este vídeo, inscreva-se e ative o sino de notificação para que o YouTube avise você sempre que publicarmos um novo vídeo. Vamos começar! Jesus alertou que nos últimos dias apareceriam falsos cristos, que se disfarçariam de Messias e afirmariam ser o Salvador do mundo. Falsos cristos surgiram e desapareceram desde o primeiro século. Surgem quando alguém afirma ser o Messias, ou quando uma ramificação do cristianismo se desvia do ensino claro da palavra de Deus e tenta definir Jesus como algo diferente do que ele é. Os apóstolos trataram da falsa doutrina em muitas de suas cartas às igrejas, alertando os crentes sobre falsos cristos e falsos profetas em seu meio. João deu uma definição clara de cristologia exata. Vamos ler primeiro João capítulo 4, versículos 2 e 3. Nisto conheceremos o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. E este é o espírito do anticristo que vocês ouviram que está chegando e que agora está no mundo. Falsos cristos continuaram a aparecer. Mesmo no século passado, eles vieram à tona alegando ser Deus ou sua mão direita. Geralmente começavam com a Bíblia, mas depois pegavam num versículo ou numa ideia e construíam a sua própria teologia em torno dele, transformando o seu grupo numa seita autoafirmativa. Os líderes das seitas normalmente atraem as suas vítimas apresentando-se como cristãos que acreditam na Bíblia. Um grande número de seguidores devotos caiu em seus enganos e os adorou como se fossem seres divinos. Então vamos dar uma olhada em alguns deles. Número 1. Ezequiel Atalcuzzi Gamonal. Nasceu em 10 de abril de 1918, em uma família humilde e de poucos recursos, na cidade de Uaruá, que faz parte do departamento de Arequipa, Peru. Ele foi um líder religioso e político peruano. Durante sua vida, foi conhecido como o fundador místico da Associação Evangélica da Missão Israelita da Nova Aliança Universal e da Frente Agrícola Popular do Peru. Sendo de origem pobre e andina, Atalcuzzi considerava-se um messias da população ameríndia, em cujo pensamento criou uma síntese entre a cosmovisão cristã, com especial ênfase no Antigo Testamento, com a cosmovisão inca. É por isso que seus seguidores passaram a considerar o Incarre e o Novo Cristo nos Andes para a reconstrução de Tahuantinsuyo. Textos escritos por Atalcuzzi expressam que aos 12 anos a imagem de uma estrela sempre o acompanhava. aos 14, lhe apareceu um velho que lhe revelou os segredos dos santos, e, aos 18 anos, um peixe gigante o salvou de afogando-se em um rio, apesar de Atalcuzzi só recentemente ter se comprometido com a religião quando aprendeu sobre a Bíblia. Atalcuzzi também escreveu que uma voz dentro dele lhe disse que foi ele quem escreveu o livro de Ezequiel. Em uma ocasião particular, a referida voz lhe deu a seguinte mensagem: seu corpo é dessa época, mas seu espírito é muito antigo. Nessa mesma experiência viajou ao terceiro céu, onde conheceu a Santíssima Trindade, que lhe ordenou que pregasse os 10 mandamentos em todo o mundo. Mesmo assim, Atalcuzzi não deu atenção às supostas ordens e só ingressou na religião com a Igreja Adventista em 1995, mas em 1956 abandonou o Adventismo e durante sua estada nas selvas de Chanchamayo, deixou crescer a barba e começou a usar uma túnica, e mais tarde começou a pregar. Ganhou seguidores nos setores mais pobres e nesse mesmo ano fundou a Associação Evangélica da Missão Israelita da Nova Aliança Universal, com centro de operações no bairro Cieneguilla, em Lima. Seus seguidores
que usam túnicas e não cortam os cabelos, mantêm a fé nele mesmo que ele não tenha retornado dos mortos após sua morte e o fim do mundo não tenha chegado no ano 2000, como haviam anunciado. Eles disseram que o seu Messias andino ressuscitaria no terceiro dia, mas isso nunca aconteceu. Eles também falharam na profecia de que o mundo acabaria no ano 2000, mas mantêm a fé, usam vestes da época de Cristo e evitam cortar o cabelo e a barba para não irem contra a vontade de Deus. Ezequiel Atalcuzzi faleceu em Lima em 21 de junho de 2000, devido à insuficiência renal. Atalcuzzi disse que reviveria no terceiro dia de sua morte. Assim como Cristo, seus seguidores esperavam sua ressurreição, o que não aconteceu. Seu corpo foi colocado na chamada Casa Real de Cieneguilla, que desde sua morte também funciona como museu. Seus seguidores afirmam que Atalcuzzi é imortal. Hoje eles têm mais de 1 milhão de seguidores. A doutrina da igreja israelita se espalhou por vários países: Equador, Chile, Brasil, Venezuela, Estados Unidos e Colômbia, onde se expandiu em campos e cidades da região andina. Número 2. Álvaro Thaís. Álvaro, nascido em 22 de março de 1948 em Indaial, Brasil, é mais conhecido por seu personagem líder religioso, Henri Cristo. Este brasileiro, às vezes excêntrico, há muito é apresentado em várias partes do Brasil como a reencarnação de Jesus Cristo. No ano de 1979, durante o jejum de Álvaro Thaís, ele começou a acreditar que era a reencarnação de Jesus Cristo. Uma mensagem divina chegou até ele em forma de voz em sua mente, e nos dias seguintes, ele decidiu abandonar seu antigo nome e se autodenominar Henri Cristo, em homenagem à inscrição Jesus Nazarenus Rex Iudaiorum. O prefeito romano que Pôncio Pilatos escreveu na cruz de Jesus durante sua crucificação. A partir da suposta revelação, ele pregou sua doutrina após visitar diversos países da América Latina e da Europa. Ele foi expulso da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos, mas encontrou refúgio na França durante 9 meses. Ao retornar ao Brasil, após anos de processo por falsificação, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná permitiu que ele usasse o nome Cristo Henri, junto com seu nome próprio em todos os seus documentos. Álvaro Thaís tem um grande amor pela tecnologia e gosta de reinterpretar os versículos finais da Bíblia à luz das invenções modernas. No livro de Apocalipse, especificamente no capítulo 1, versículo 7, é mencionado que Jesus virá rodeado de nuvens. Para Thaís, isso significa que ele tem liberdade para viajar pelo mundo de avião. Além disso, o versículo continua dizendo que todos poderão ver o Messias quando ele chegar, o que Álvaro Thaís interpretada como uma ordem para divulgar sua mensagem na televisão e na internet. Thaís prega regularmente em plataformas como YouTube e Facebook Live, onde possui mais de 330 mil seguidores. Seus discípulos são responsáveis pela edição dos vídeos no Complexo da Nova Jerusalém. Na cidade de Nova Jerusalém, localizada nos arredores de Brasília, Brasil, Álvaro Thaís compartilha sua vida com 12 discípulos, compostos por 3 homens e 9 mulheres. Para garantir a sua segurança, o complexo onde residem é cercado por arame farpado e uma cerca eletrificada. Número 3. Vissarion Sergei Anatolievich Torop. Ele nasceu em Krasnodar, Rússia, em 14 de janeiro de 1961. Após servir no Exército Vermelho, estabeleceu-se em Minusинsk. Trabalhou como policial de trânsito até 1989, quando perdeu o emprego. Mais conhecido como Vissarion, é um líder místico e religioso russo que afirma ser a reencarnação de Jesus, formando um grupo de seguidores a partir de 1991. A sua religião combina elementos da Igreja Ortodoxa Russa com o budismo, o apocalipse, o coletivismo e os valores ecológicos. Seus seguidores estão sob regulamentos rígidos, são vegetarianos e não são permitidos vícios como fumar ou beber álcool. O dinheiro é proibido. O objetivo do grupo é unir todas as religiões da Terra.
Ele é conhecido por seu movimento Igreja do Último Testamento, com a igreja principal situada na taiga siberiana na depressão de Minuzinsk, distrito de Krasnoyarsk. Ele tem cerca de 10.000 seguidores em todo o mundo. Vissarion afirma ser a reencarnação de Jesus. Ele ensina a reencarnação, o veganismo e a prevenção do fim do mundo, ou pelo menos da civilização como a conhecemos. Em 22 de setembro de 2020, foi preso pela polícia russa e pelo Serviço Federal de Segurança da Federação Russa, acusado de associação ilícita, extorsão e abuso físico e psicológico. Número 4. Mitsuo Matayoshi. Ele nasceu em Okinawa, Japão, em 5 de fevereiro de 1944. Após anos de intenso treinamento cristão, ele se convenceu de que ele próprio era Cristo e Deus. Então ele começou a se autodenominar o Deus único Mitsuo Matayoshi Jesus Cristo e desenvolveu uma doutrina que combinava religião e política. Em 1997, fundou o Partido da Comunidade Econômica Mundial. Segundo o seu programa, ele fará o juízo final como Cristo, mas a forma de realizá-lo está completamente dentro do sistema político atual e da sua legitimidade. Seu primeiro passo como Salvador é ser eleito primeiro-ministro do Japão. Depois, ele reformará a sociedade japonesa, e então as Nações Unidas deverão oferecer-lhe o cargo de secretário-geral. Então, Mitsuo Matayoshi governará o mundo inteiro com 2 autoridades legítimas, religiosa e política. O sistema econômico global será reformado para encorajar a autossuficiência econômica de cada nação, baseada principalmente na agricultura. Matayoshi disputou inúmeras eleições, mas não obteve nenhuma vitória. Ganhou alguma notoriedade devido às suas campanhas excêntricas nas quais instava os seus adversários políticos a cometerem suicídio por harakiri, evisceração ritual japonesa, e diz que os levará para a Dina. Tal como a maioria dos políticos japoneses, Matayoshi fez campanha a partir de uma minivan equipada com enormes altifalantes, mas, ao contrário de outros, pronunciou os seus slogans de campanha numa voz inspirada no kabuki. Ele morreu em 20 de julho de 2018, aos 74 anos, após sofrer de câncer no rim esquerdo. Número 5. Wayne Bent. Ele nasceu em 18 de maio de 1941 no Novo México, Estados Unidos. Em junho do ano 2000, aos 59 anos, teve uma experiência religiosa em seu quarto, na qual Deus apareceu diante dele e lhe disse que ele era o Messias. A partir desse momento, ele afirma ser a corporificação de Deus, divindade e humanidade combinadas. Ele é o líder da Igreja Senhor Nuestra Rectitude, uma comunidade de menos de 100 pessoas. Hoje ele está preso por acusações muito graves. Número 6. Alan John Miller. Ele afirma ser a reencarnação do próprio Jesus Cristo e que sua companheira é Maria Madalena. Afirmação que, por mais implausível que pareça, lhe permitiu criar um culto que tem mais de 25 mil seguidores e fatura $500 mil um ano. Alan John Miller tem 52 anos e mora em Queensland, Austrália. Em 2013, junto com Mary Luck, sua companheira de 37 anos, ele fundou a Verdade Divina, uma seita que tem os dois no centro, como encarnações vivas do Filho de Deus e de seu suposto interesse amoroso. Miller afirma lembrar-se de tudo o que aconteceu há mais de 2000 anos. Tenho memórias muito claras da crucificação, mas não foi tão angustiante para mim como foi para outros, como Maria, que estava presente, disse ele num discurso. Reporte para o canal de notícias britânico Sky News. Outra das declarações inusitadas deste australiano é que depois da sua crucificação conheceu Platão, Sócrates e vários papas e presidentes. Ele também relatou que se lembra dos milagres que realizou. Disse: ressuscitei algumas pessoas, entre elas meu amigo Lázaro, que é mencionado na Bíblia. O que ele nunca conseguiu responder é porque não conhece uma palavra de aramaico, a língua de Cristo. Em 2007 fundou a Verdade Divina, uma seita religiosa.
Seus seguidores acreditam que o mundo acabará em breve, como mostra o filme 2012, segundo Miller. Número 7. Jeová Wanyonyi. Ele nasceu no Quênia em 1924. Ele afirma que o Monte Elgon, perto do qual ele mora, é na verdade o sagrado Monte Sião, localizado em Jerusalém. Ao contrário dos outros, ele afirma ser o próprio Deus e que Jesus é seu filho. Diz também que tem o poder de curar a sida, entre outras doenças incuráveis. Ele é o fundador da Igreja dos Israelitas Perdidos e exige que o Estado queniano lhe entregue mais de 34,6 milhões de dólares. Wanyonyi tem 25 esposas e 95 filhos. Estima-se que ele tenha cerca de 1.000 seguidores que o consideram Deus. Wanyonyi morreu em 18 de julho de 2015. Número 8. Brian David Mitchell. Ele nasceu em 18 de outubro de 1953 em Utah, Estados Unidos. Seus pais dizem que ele é louco e que quando criança foi internado em um hospital psiquiátrico. Mas ele afirma ter ouvido a voz de Deus dizendo-lhe, aos 7 anos de idade, que ele era Cristo. Ele escreveu vários livros com revelações divinas, incluindo a ordem de casar com 7 mulheres. Ele tem um longo histórico de abusos e recebeu muitas acusações de crimes muito graves. Ele foi condenado à prisão perpétua em 2011 por sequestro e abuso. Número 9. José Luiz de Jesus Miranda. Ele nasceu em 22 de abril de 1946 em Ponce, Porto Rico. Ele era um pregador religioso, empresário porto-riquenho, radicado em Miami, Estados Unidos. Ele era conhecido pelos pseudônimos de apóstolo, médico, papai, Deus e principalmente Jesus Cristo, o homem e papai. Miranda foi o fundador e líder do Crescimento em Graça, registrado como Crescimento em Graça International Ministry, Inc., com sede em Miami, Flórida. Ele alegou ser tanto o Jesus Cristo ressuscitado quanto o Anticristo e exibiu uma tatuagem com o número 666 no antebraço. Ele se referiu a si mesmo como Jesus Cristo, o homem. No início de 2007, ele afirmou ser o Anticristo. Ele disse que o termo é apropriado, porque as pessoas não deveriam mais seguir os ensinamentos judaicos de Jesus de Nazaré, mas sim seguir os ensinamentos do apóstolo Paulo, supostamente manifestados através de Jesus. Luiz de Jesus Miranda afirmou que anticristo significa não seguir o Jesus de Nazaré que viveu nos dias da sua carne. Os seguidores mostraram seu apoio fazendo tatuagens no corpo com o símbolo 666. 666, disse Miranda, não é um sinal do diabo, já que ele pregou que o diabo foi destruído, mas é o número do anticristo. Eles também tatuaram as letras SSS, que representam o lema de sua seita, Salvo Sempre Salvo. Quem acredita em Miranda celebra o Natal no dia 22 de abril, por ser o dia do nascimento de Jesus. Por isso dizem que é a verdadeira data do Natal. Em 1986, fundou sua igreja em Porto Rico, embora anos depois tenha mudado sua sede para Miami. Em 2007, o Dallas Morning News informou que José Luiz de Jesus Miranda prega AOS seus seguidores em cerca de 35 países, principalmente na América Latina, e tinha 287 programas de rádio e uma rede de televisão 24 horas em espanhol. Ele alegou ter 2 milhões de seguidores em 30 países, embora os especialistas nunca tenham conseguido verificar isso. No México, foram estabelecidos cerca de 82 centros Crescendo na Graça, que contavam com aproximadamente 2.000 seguidores. Em Honduras, Guatemala e El Salvador, foi declarado persona non grata. Em Madrid, Espanha, convocou um protesto contra a religião católica, embora só tenha conseguido reunir 25 pessoas. Seus seguidores diziam que o apóstolo Paulo não poderia chegar à Espanha, mas José Luiz chegou e levou o evangelho aos gentios, aos poucos escolhidos.
José Luiz de Jesus Miranda fez a contagem regressiva onde finalmente ocorreria a transformação, seria 30 de junho de 2012, mas isso não aconteceu. Por fim, José Luiz faleceu no domingo, novembro de 2013, AOS, 67 anos, na cidade de Miami, Estados Unidos, após sofrer um acidente vascular cerebral. José Luiz de Jesus Miranda sofria de cirrose hepática e sua saúde era bastante delicada. Número 10. Lisbeth Garcia. Após confirmar a morte de José Luiz Miranda, sua esposa, Lisbeth de Garcia afirma ao movimento religioso, crescendo na graça que é o Arcanjo Miguel, e inicia uma batalha judicial pela herança com seus enteados. Lisbeth Garcia é uma cubana muito inteligente. Como chefe da Igreja Cristã Rei de Salem, ela convenceu os seus quase 1000 seguidores de que ela é Cristo reencarnado e que qualquer pessoa que acredite nela estará a salvo da morte física. Garcia é viúva do fundador da seita, o pregador porto-riquenho José Luiz Miranda, que morreu convencido e convencendo seus paroquianos de que nele o Filho de Deus havia reencarnado. Melquisedeque, ou Pape, como Miranda se autodenominava, fez com que seus seguidores o chamassem de Jesus Cristo, o Homem. Após a sua morte em novembro de 2013, em circunstâncias pouco claras, a sua esposa Lisbeth tornou-se o vaso de Jesus na Terra, ou pelo menos foi isso que ela convenceu os milhares de seguidores da seita. A seita liderada pelo cubano teve mais sucesso fora dos Estados Unidos do que onde está sediada. Cerca de 2.000 colombianos acreditam cegamente que Cristo é uma mulher e chamam-lhe Cristo Lisbeth. Graças à tecnologia, porque apesar de ser filha de Deus, Lisbeth não parece ter o dom da onipresença. Todos os domingos a cubana se dirige à AOS, seus seguidores colombianos através de vídeos e slides. E claro, ele cobra um dízimo que ele afirma ser uma ordem de Deus para que a Igreja do Rei Salem possa se sustentar na terra. Como todas as seitas, a Igreja Cristã Rei de Salem é uma estrutura piramidal altamente estratificada, em que o topo é ocupado pelo líder e, a partir daí, outros membros são localizados até a base dos fiéis. Todos contribuem, mas o dinheiro só vai para um bolso. Muitos dos fiéis de Cristo Lisbeth tatuam as letras L e M, em homenagem a ela e ao seu falecido marido. Com atos de fidelidade como esses, procuram Lisbeth para lhes garantir a vida eterna. Caro ouvinte, a situação atual nos faz acreditar que estamos vivendo nos últimos dias. Portanto, a advertência de Jesus deve ser aplicada a acontecimentos atuais e devemos refletir profundamente sobre as consequências desta afirmação. Vamos ler a passagem do Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versículos 4 e 5. Jesus respondeu e disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Embora os novos falsos messias afirmem ser Jesus, muitas pessoas são enganadas por esses falsos cristos de vez em quando. Quem são os impostores que fingem ser Cristos hoje? Num certo sentido, são falsos profetas, uma vez que Cristo significa ungido, e líderes religiosos como pastores, sacerdotes, ministros, etc., afirmam ter a unção divina. Eles não precisam afirmar ser a reencarnação de Jesus para proclamar que tem a unção de Deus. Jesus advertiu que no fim dos tempos apareceriam falsos ungidos que enganariam muitas pessoas. Não é verdade que isso está sendo cumprido hoje? Muitos sustentam que os leigos não deveriam questionar a autenticidade desta unção ou inventar critérios falsos para determinar se ela é verdadeira, como o número de pessoas que o ungido converteu ou o número de milagres que ele realizou. Contudo, o maior engano de todos é que a pessoa conhecida hoje como Cristo, na maior parte do cristianismo institucional, é principalmente um falso Cristo. Eles podem chamá-lo de Jesus, Senhor Jesus Cristo, ou Nosso Senhor e Salvador.
Mas na realidade, este Cristo é falso, um mito, um impostor, pois tem muito pouco a ver com o verdadeiro Cristo da história e a Bíblia. Até que as pessoas percebam isso, continuarão confusas sempre que nos referirmos aos ensinamentos do verdadeiro Jesus. Muitas vezes, as pessoas percebem que o Jesus que lhes apresentamos é diferente do Cristo apresentado pelos seus líderes religiosos. Devemos ter a coragem de afirmar claramente que se você não aceitar os ensinamentos do verdadeiro Cristo encontrados na Bíblia, o Cristo em que você colocou a sua fé e esperança de salvação é falso, criado por uma igreja apóstata. Precisa ser rejeitado, exposto e substituído pelo único e verdadeiro Filho de Deus, Jesus, conforme descrito nos Evangelhos. É importante estar muito atento aos enganadores de hoje. Devemos permanecer firmes na doutrina de Cristo e na oração. Queridos ouvintes, todos os mencionados são falsos messias que enganaram milhares de pessoas com falsas promessas, levando-as à condenação eterna. É assim que chegamos ao final deste vídeo. Obrigado por fazer parte do nosso canal. Deus te abençoe grandemente. Até o próximo vídeo.